Então vamos lá. Olá, Silvana. Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá então para mais um episódio de Emuná, o seu podcast sobre fé, espiritualidade, sabedoria. E o tema de hoje, conta para nós aqui, Silvana, qual vai ser? Vai ser como se expressa uma mulher sábia barra homem. Muito Homem e bom! mulher sábia, né? Porque quando a gente fala na Bíblia da mulher, a mulher sábia, tudo que serve para o outro, né? Então, ao expressar-se, a mulher sábia fornece uma razão para a esperança da sua fé, né? Então, que a nossa primeira sabedoria seja essa, a gente possa expressar claramente o porquê nós cremos no Senhor, né? Que seria um mini testemunho, né? Amém. Sim, Todo o tempo a gente possa expressar o modelo, por que nós cremos em Jesus. sim. E é impressionante, né, Silvana, como o testemunho, ele é ainda, e será sempre, creio eu, a melhor ferramenta para a gente falar de Deus, Sim, né? É contar como sim, ele nos tocou, como ele sim. transformou a nossa história, ou testemunhar desde as pequenas coisas, os pequenos milagres diários, né? Ai, hoje eu estava orando aqui e Deus, e pensando num bolo de chocolate, e uma vizinha Uhum. chegou e trouxe um bolo de chocolate. Esses testemunhos, eles edificam muito a nossa fé quando nós estamos Sim, compartilhando, mas também de quem ouve, né? sim. Deus é tão maravilhoso em se importar com os detalhes da nossa vida, né? E é isso que, como tu disse, que anima, né? Anima, porque eu me lembro quando eu estava uma época passando um distanciamento do Senhor e me mudei para esse apartamento que eu moro há 20 anos atrás e conheci uma crente que foi minha colega de intercessão por anos, né? E ela veio me trazer uma flor amarela porque Deus mandou. Ah, é lindo demais, né? Porque Uau! a minha cor preferida de flor é amarela. Chegou ela de manhã dizendo Deus me mandou trazer essa flor amarela. Tem uma outra história grande, mas aí é um testemunho que eu posso contar outro dia. Mas agora dizer esses detalhes pequenos, tu falou do bolo de chocolate, eu me lembrei da flor amarela. Deus é específico, ele é específico porque ele quer se mostrar nesses momentos mais difíceis que a gente passa, né? Olha, eu tô aqui, eu tô vendo tudo. Muito bom. E esse é um ponto que, né, como então, a primeira dica para uma mulher sábia é testemunhar a sua fé, compartilhar, contar, né? Sim, Então, e o quanto isso provoca realmente uma intervenção, uma forma da gente também alcançar outras pessoas. Porque as sim. pessoas, né, eu não sei se vocês já ouviram em algum momento, mas um comentário que eu já ouvi muitas vezes é: ai, Deus tem coisas maiores para se importar do que se importar com o que tu quer comer, ou com a flor que tu A gosta. flor, a Como se cor da flor o que tu gosta. poder, exato, como se o poder de Deus fosse limitado. E eu acho que esse tipo de situação nos dá essa dimensão da grandiosidade e de como Deus ele nos olha de forma tão específica e especial, né? E ele mora dentro de nós, né? Como é que ele não vai se importar? É a mesma coisa que tu ter uma pessoa morando na tua casa e ela não saber que horas tu acordou, não saber nada de ti, né? Não, não é assim. Imagina, ele é amoroso, o amor cuida, né? O amor tudo sofre, tudo crê, é tudo. Olha a palavra tudo. No seminário eles dizem assim, tudo no grego é tudo. Então, Uhum. sabe, é que as pessoas ouvem o tudo e pensam assim, menos isso, claro que chocolate, bolo de chocolate, se eu gosto de bolo de chocolate, Deus não se importa. A cor da flor que eu gosto, Deus não se importa. Não, ele se importa com todas as coisas. Ele se Que importa com lindo. todo o ser, né? E qual a segunda dica aí, Sil, de uma mulher Então, sábia? a primeira Compartilhe. seria explicar a nossa fé a quem perguntar ou a quem estiver disposto a ouvir, né? A Uhum. segunda seria que a mulher, sabe, está sempre ciente que o momento certo é importante, né? Ainda mais quando coisas difíceis a serem ditas estão prestes a ser ditas, né? Então, saber o momento certo, onde o outro está disposto a receber, saber o momento certo, as palavras certas, a entonação certa, porque nós mulheres somos peritas nisso, né? Em saber como dizer as coisas. Então, que a gente não perca essa essência. O homem tem
nas nossas diferenças de gênero, né? O homem com mais testosterona do que nós, naturalmente, então ele teria mais naturalidade para a força física, para jogar sem cansar, para trabalhar sem cansar, e a gente teria mais naturalidade pelos nossos nossa história também, pela sociedade também. É muito complexo eu dizer só testosterona, eu brinco só dizendo testosterona, né? Porque a gente é bio, psico, social e espiritual. Então nós temos toda uma história de vida, nós temos todo um contexto cultural. Então a gente tem facilidade, nós, gênero feminino, temos facilidade de cuidar do coração, cuidar das emoções, cuidar dos sentimentos do outro e ser instrumento de cura. Então, o momento certo, o jeito certo de dizer coisas difíceis é muito importante. Então, a mulher sábia está sempre ciente que o momento certo é importante. Diz aqui esse texto maravilhoso da Stormy Martin que eu estou assim me referindo, né? Uhum, sim, como é importante isso, né? O momento de falar e o como falar, né? Eu acho que tem muitos estudos sobre isso, sobre comunicação. Tu vê que um dos maiores conflitos da humanidade é a comunicação, né? Sim. Guerras acontecem por conta de uma falha, uma ausência ou uma má comunicação. Então, comunicação tem um peso muito grande, tanto que Sim, oração é se comunicar com Deus, né? E sim, comunicar o que é as nossas necessidades, ouvir, né, o que Deus quer nos dizer. Então, é uma experiência de comunicação. Então, o fato de tu estar atento ao momento certo para falar faz toda a diferença. todo Não é sentido. fácil, né? Principalmente Mas, para as mulheres que a gente quer falar, a gente fica, né, é, curiosa para mas a dizer gente a precisa opinião. discernimento, né, que é falar, porque a gente está conversando sobre as crianças, sobre a casa, sobre o trabalho, e o momento que é passível de uma guerra, né? Quando tu fala em guerra, me veio o preparo dos diplomatas, né? Olha, um diplomata tem que fazer, além da graduação, né? Ele já tem que ser uma pessoa graduada, ele ainda tem uma academia, né? Aqui no Brasil seria o Itamaraty, né? E ele tem que falar não sei quantas línguas, acho que 5 idiomas diferentes. É um preparo todo especial. Então, por que que nós não temos que nos preparar para falar com o outro? Né? Aqui nesse texto ainda diz assim, ó, orar sobre o momento antecipadamente, né? Antes de chegar aquele momento que vai conversar com aquela pessoa sobre aquele tema difícil, orar sobre isso. Então, Uhum. assim, ó, isso é preparo, cuidado com o coração do outro. Né? Então isso é sabedoria. Então isso não vem como um raio que não é como chuva que cai sobre a cabeça da gente ou um raio que agora eu sou uma mulher sábia, um homem sábio. Não, isso é cultivado, isso é preparado, isso é Intenção. desenvolvido intencionalmente, né? Uhum. Eu fiquei te ouvindo, Silvana, e pensando, né, sobre quantas vezes, para mim, é um exercício. Para Estou todos nós, para para todos todos nós, nós. né? Mas assim, dando um mini testemunho aqui, Hum, muitas vezes eu, né, eu sou uma mulher, eu me considero uma mulher muito ativa, assim, na fala. Então eu uhum. me posiciono muito, né? E com relação ao meu marido, se eu não gostei de alguma coisa, eu já quero chegar e falar. E isso é é algo que eu preciso exercitar muito. E agora tu falou sobre o que que é isso, esperar o momento certo. É também perguntar para Deus o momento certo, né? E Isso, orando. orando. E quantas vezes que eu orei, Deus, eu vou falar isso, porque eu tô pensando isso e aquilo, porque tu viu Deus como ele agiu com Olha essa. só, Deus. E Aham. aí e eu vejo Deus dizendo, não fala. Não, nananana. Né? O Espírito Santo ministrando e Uhum. como isso foi importante. E depois É isso muito passa, importante. isso se transforma, né? Sim. Primeira Pedro 3,15 é quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem, né? Olha só, fazer o bem e em vez disso consagrem ao Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Eu acho que a gente pode cortar tudo isso. Ah, esquece. Agora eu me desconcentrei. Eu acho que Tá. Eu estava mas assim, segurando o microfone perto da boca e aí eu tirei. isso, e tava perfeito. Bem no começo também deu uma baita falhada ali no teu áudio, mas não tem problema, a gente vai Tá, manter. Mas a agora gente então a corta. gente retoma. Então, acho que Tá. a gente pode ir lá para Provérbios, quem sabe?
Provérbios 29:20, né? Que esse é uma cacetada. É assim: há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. Se a gente grifar isso nas nossas casas, nós vamos falar muito mais orando, vamos falar muito mais com Deus e menos com os seres humanos, né? Uau! E outra diferença de gênero que nós temos, assim, visto na psicologia, né, Angie, é que as mulheres, elas falam entre elas qualquer coisa. Uhum. E os homens são muito cuidadosos para falar entre eles. Sim. Eles só falam coisas assim, bobalhão, quando é de brincadeira, ou então se eles têm muita intimidade. E Uhum. talvez não seja ou, talvez seja né? Brincadeira e muita intimidade. E nós não, a gente fala as coisas mais sem preparo, sem pensar entre nós. Né? Então, a gente precisa entender que essa diferença é crucial. Falar alguma coisa sem pensar para os homens, quando for julgamento e crítica, é um ferimento para eles. Uhum. Eu acho que é trazer um equilíbrio, né, nesses dois pontos que tu trouxe, assim, de que os homens possam construir relações de intimidade, se abrir, porque a gente vê quanto há de sofrimento, né, e as Sim, pessoas com sofrimento mental se agravam em homens por conta de não ter, não buscar tanta intimidade com alguém com quem se abrir, e nós mulheres de nos preservarmos mais, né, sim, de certa sim. forma. Eu até quero chamar atenção para esse ponto desse versículo que tu leu, muito bom, né, de Provérbios 29:20, que é na Bíblia que eu estou aberta aqui, traz uma outra versão. Você já viu alguém que se precipita ao falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele, É, né? é. Então, assim, Hum, quando tu tá olhando alguém, tu pensa assim, nossa, por que essa pessoa falou isso agora? Falou sim, isso na hora errada. Então, é sim, poder olhar e pensar, essa sou eu, né? Quando eu não sim. medito sobre o que eu vou falar, quando eu não busco essa primeira comunicação com Deus. Imagina mais esperança para o insensato. É, Estamos rápido aí, forte. né? Tá mais esperança para o insensato. Outro ponto, então, que a mulher sábia, homem sábio, reconhece que não deve compartilhar todo o pensamento que lhe vem à mente. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Provérbios 29:11. Então, a gente saber texto e contexto, né? A Marta sempre fala isso, tudo é texto e contexto, né? Então, a gente saber quando é que a gente está falando livremente. Hoje a gente está conversando aqui e tal, mas tem coisas que são de foro íntimo para ser tratado com determinadas pessoas, não é para ser colocado em qualquer lugar, de qualquer modo, em qualquer tempo, né? Uhum. Muito bom, porque não tem, como a gente já falou em outro podcast, né? Não é um problema nós nos irarmos e sentirmos raiva, é uma emoção humana e nós vamos nos irar. Inclusive, a raiva é uma emoção de proteção, é quando nós nos sentimos invadidos. Mas como que nós expressamos isso, né? A Isso. idade é tu expressar aquilo que tu sente de forma adequada. Então, eu não saio Sim. falando o que eu penso, eu tô com raiva, eu xingo mesmo, eu brigo Uhum. mesmo, porque isso é impulsividade, não é É. espontaneidade. Que as pessoas confundem muito, né, Silvana? Eu sou Sim. espontânea, eu falo o que penso, o que vem na minha mente. E não, então o fato de tu colocar isso no contexto adequado, que seria, por exemplo, eu tô em casa, eu quero um momento, eu vou então ali desabafar com Deus, eu vou dar uns socos num saco de boxe, eu vou, né, ou chutar umas almofadas, porque Uhum. também é algo que não vai prejudicar o teu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, expressar Sim. a raiva, uma atividade física, é muito bom, mas não Muito bom. com outra pessoa, né, não com o nosso semelhante a nós mesmos. Meus pacientes diziam assim, destruir o indestrutível, né, Silvana? Eu digo, destruir o indestrutível. Então, uma almofada é indestrutível, um saco de pancada é indestrutível, sapatear no chão do banheiro quando não tem mais nenhum outro recurso é indestrutível, maravilhoso. E nós somos feitos para nos expressar, né? Nos expressar dentro do texto e do contexto, dentro do momento adequado, né? Então, e isso dá uma vazão, sapatear no banheiro quando a gente está com raiva, é
muito libertador. As pessoas acham isso quase uma bobagem. Experimentem. Experimentem, vocês vão ver que libertador que é. Muito melhor do que dizer uma coisa fora do contexto, fora da sabedoria, fora da ajuda e do carinho ao outro. Muito melhor. Então, assim, nós vivemos numa sociedade que acha ridículo sapatear no banheiro fechado, mas que acha certo chamar de palavrões horríveis qualquer pessoa que tenha te dado uma fechada no trânsito. Tu entende que isso é contra toda a sabedoria, isso é insensato, porque nós, então, cristãos, que a nossa palavra vale, nós somos embaixadores de Deus, então se a gente chama alguém de idiota, a pessoa provavelmente vai sentir esse peso da nossa palavra. Não existe, o mundo espiritual não nos toma por inocentes. Então, é tudo que o inimigo precisa. O santo disse que aquele lá é idiota. Olha só, vou fazer isso acontecer. O mundo espiritual está ali. Tem um pastor que disse que perdeu o sono e ele, esposo de uma grande mulher de Deus, reconhecida internacionalmente, uma americana, e eles moravam num lugar onde tinha gravações, era como se fosse um sítio, a casa deles, andava num campo e tinha as gravações deles, o estúdio deles, e ele perdeu o sono, tipo 4 horas da manhã, e foi pro estúdio. Quando ele está caminhando pro estúdio, ele vê, na entrada tinham 2 pilares, tinha um anjo fiel e um infiel, e ele disse: Deus, por que tu está me mostrando isso? E Deus disse para ele: eles estão anotando tudo. Eles estão ambos escrevendo tudo. Sim, tanto os fiéis quanto os infiéis estão de olho em ti. Uau! Nossa, muito impactante isso, hein? Muito importante. Eu sempre tenho essa visão de um anjo fiel e infiel sentado num pórtico, assim. Gente, que loucura, essa imagem ficou na minha cabeça. E eu acho que a gente pode ter essa imagem. Peguem emprestado essa imagem para vocês, né? Que nós somos alvo, nós somos embaixadores de Cristo. Não é pouca coisa que a gente é, né? Então, se preparar para ser embaixador de Cristo, por que não? Né? Porque sim, nós precisamos, né? Então, o próximo ponto aqui diz assim: ao expressar-se, a mulher sábia diz a verdade. Homem, mulher sábia, digamos a verdade o tempo todo, né? Abandonem, Efésios 4:25 diz assim: abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Uau, isso é muito importante, né? Porque isso é ser Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então não tem como andar com Jesus ou ser Jesus se nós não estamos expressando a verdade. E aí uma reflexão sobre isso para contribuir, eu acho que a verdade é ser coerente com aquilo que tu sente. Sim. Eu quero sair, eu não quero ir pro rolê que me convidaram. Mas diz, sinto muito. E às vezes é importante dizer a razão. A comunicação não violenta diz assim: sempre que tu for dizer um não, né, tu diz por quê, com sabedoria, com sensibilidade, com discernimento do tempo do Senhor. Não, tu não é obrigado a fazer uma coisa que tu não quer, mas tu pode explicar para o outro por que tu sente muito e tu não quer fazer aquilo. Dá os teus motivos e razões, né? Exato. Então, assim, falar a verdade é poder expressar aquilo que nós sentimos de forma adequada aos nossos ouvidos e ao outro. Então, dentro de um contexto, olha, fico muito grata e honrada pelo convite, gostaria muito de passar um tempo contigo, mas hoje eu não posso. Hoje eu não estou disponível. E se tu puder dar o motivo pelo qual tu não pode, hoje eu tenho que fazer um exame. Hoje eu sinto muito, mas aconteceu algo extraordinário, vou ter que conversar com uma pessoa que me chamou agora de última hora, eu sinto muito. Entende? Coisas além da minha vontade aconteceram, né? Então, que a pessoa possa não se sentir, né? Não quer, que é um capricho eu não querer fazer tal coisa. Eu tenho um motivo para não fazer tal coisa, né? Então, a verdade, expressar a verdade, né? A verdade. Ser coerente com a nossa própria verdade, né? Sim. É muito E assim, ó, cada detalhe da nossa verdade também não precisa ser falado, né? A mulher sábia não fala demais. Aleluia. Homem, mulher sábio não fala demais, né? Então, falar demais, tem vários versículos também dizendo que
princípio de não sabedoria, né? A palavra é prata e o silêncio é ouro, porque a gente precisa falar de maneira intencional, o embaixador fala de maneira intencional, né? Então, Uhum. nós sendo embaixadores, embaixatrizes de Cristo, nós precisamos ser intencionais nas nossas palavras. Então, quando se fala demais, não falta transgressão, então as pessoas não estão interessadas por cada detalhe da nossa verdade. Então, que a gente possa falar de maneira pontual, né? E se alguém mostrar algum interesse nos detalhes, que sim, que a gente possa apresentá-los também, mas não sair falando testemunhalmente para todos que tiverem 2 ouvidos, né? Muito bom, Silvana. Com certeza esse é um podcast que nós vamos seguir falando. Tem muitas dicas aí para se tornar um homem e uma mulher sábio, e todas elas estão na Bíblia acessíveis. E a nossa ideia Sim. aqui é trazer elas de forma mais prática para o dia a dia de vocês. E para a gente encerrar, né, eu fecharia com uma outra dica, que é que uma mulher, um homem sábio, mantenha a esperança em Cristo. Aleluia. Essa esperança que não é uma esperança, nossa, meu relacionamento tá difícil, o meu trabalho tá difícil, porque não fica numa expectativa com relação ao homem, a pessoa, ao lugar, a cidade, a economia. Não, a nossa expectativa, a nossa esperança está em Cristo. E a esperança, ela nos move, a esperança, ela nos dá energia para seguir e para tomar melhores decisões. Então, Sim. que essa seja aí também uma forma da gente expressar nossa sabedoria, mantendo sempre nossa esperança em Cristo. Vamos. Aleluia. Vamos orar. E o último seria palavras graciosas. Então, que a gente use mesmo, Senhor, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, que a nossa boca seja cheia de palavras doces, graciosas, que transmitam sabedoria para aqueles que as ouvem. Que nós sejamos capacitados, como diz em João 1, que nós sejamos capacitados a cada dia sermos filhos de Deus no poder dele mesmo, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, que todas as Amém. mulheres, homens que estão nos ouvindo, que eles possam ser impactados com a tua sabedoria e saber que tu já nos deu todas as instruções para viver uma Tu, vida com mais sentido, com mais significado, sim, com sim, mais Senhor. impacto para a nossa vida e para a vida de quem está ao nosso redor. Que nós possamos Amém. buscar essa sabedoria do alto para viver a nossa vida cotidianamente. Em nome de Jesus, amém. 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 Fica ligado aí que vai Amém. ter mais dicas para viver uma vida com mais sabedoria. Até a Isso próxima. aí. Veja no YouTube e dê seu joinha. Amém. Beijo. Um beijo. Tchau.